Hoje, o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, apresentou ao presidente 3 opções militares em relação ao Irã. A primeira é uma onda de ataques curta e poderosa, como ele disse, contra a infraestrutura iraniana, com o objetivo de quebrar o impasse nas negociações e forçar Teherã a voltar à mesa com concessões sobre o programa nuclear. A segunda é uma operação terrestre para estabelecer controle sobre parte do Estreito de Hormuz, a fim de reabri-lo para a navegação comercial, ou seja, petróleo, gás e fertilizantes. A terceira é uma operação especial das Forças de Operações Especiais para capturar ou destruir os estoques iranianos de urânio altamente enriquecido. O próprio Trump, até agora, diz publicamente que o bloqueio naval, na sua opinião, é mais eficaz do que os bombardeios e o vê como o principal instrumento de pressão. Mas ele mantém o cenário militar como uma opção de reserva, caso Teherã não aceite nenhuma negociação. A guerra já dura 61 dias e os gastos diretos chegaram a 25 bilhões. O principal é que amanhã, 1º de maio, expira o prazo de 60 dias da resolução dos poderes de guerra. Portanto, por lei, o presidente é obrigado a retirar as tropas se o Congresso não autorizou a operação. O Congresso ainda não fez isso e Trump pretende ignorar essa exigência. Isso transforma o dia de amanhã em um verdadeiro teste institucional. O mecanismo constitucional de freios e contrapesos sobre o poder executivo ainda funciona, ou já virou apenas uma formalidade. Paralelamente, Hegseth, nas audiências no Congresso, chama os críticos da guerra de principal inimigo da América, o que mostra como, na lógica militar, as fronteiras entre o inimigo externo e a oposição interna se desfazem rapidamente. Uma questão delicada. Isso já não é mais uma guerra ou ainda é uma guerra, se for apenas um bloqueio? Existe aquele truque retórico com o qual cada administração, já há meio século contorna esse primeiro artigo da Constituição. A Resolução sobre Poderes de Guerra de 1973 é, de fato, considerada por todos os presidentes após Nixon como consultiva e não obrigatória, o que não exatamente por assim dizer ou nem um pouco. Os tribunais evitam considerar tais casos, citando a doutrina da questão política. Para realmente parar o presidente, o Congresso precisa ou aprovar uma resolução para encerrar a operação, superar o veto presidencial, mas para isso é necessário ter 2/3 dos votos em ambas as casas. O quê? Bem, eu não diria que é impossível, mas é praticamente impossível, né? Ou então cortar o financiamento, o que durante um conflito em andamento o Congresso, em 99,9% dos casos não vai fazer? Ninguém quer entrar para a história como o político que abandonou nossos soldados? Por isso, em 1926, Trump pode praticamente garantir a continuidade do bloqueio por tempo indefinido só pela simples inércia política. Isso não é uma guerra, é exatamente a linha que a administração vai seguir. Mas 3 áreas jurídicas dizem o contrário. O direito internacional sempre classifica o bloqueio marítimo como guerra, um ato de guerra. A Declaração de Londres de 1909, o direito consuetudinário, os tratados clássicos, todos concordam. É exatamente por isso que Kennedy, em 1962, criou a Operação contra Cuba. Ele chamou de "isso é uma quarentena". Não, isso não é um bloqueio. Que bloqueio? O que é isso então? Quarentena. Os advogados dele avisaram que a própria palavra bloqueio automaticamente colocaria os Estados Unidos na condição de parte beligerante. O que Trump está fazendo hoje contra o Irã, parar, inspecionar, apreender navios sob ameaça de afundamento, por qualquer interpretação neutra, isso são ações de combate. E o Irã, de acordo com a Carta da ONU, artigo 51, talvez 52, talvez 51, tem pleno direito legal de responder militarmente alegando autodefesa. A lei sobre o direito de declarar guerra não exige a palavra guerra. A lei se aplica ao que é chamado de hostilidades, ou seja, ações militares, ou a uma situação em que está claramente indicada a iminente participação em ações militares. Na administração anterior, essa palavra era manipulada, como gostamos de dizer por aqui. Obama, em 2011, disse que a Líbia não se tratava de hostilidades, mas de atividade militar cinética. O que isso significa? Porque os americanos não estão sendo atacados diretamente.
Ou seja, bem, isso está no nível de, digamos assim, né? Bem, digamos, tipo, a água está fria porque o ângulo reto é de 90 graus. Mais ou menos assim, sim. No 61º dia do bloqueio de fogo, com um custo de 25 bilhões de dólares, no contexto de uma guerra em andamento na mesma região, chamar isso de ações não combativas só pode ser feito com um sorriso bem forçado. Constituição, artigo 1, seção 8. O Congresso tem o direito de declarar guerra e emitir, como se chama, cartas de corso e cartas de represália. Era assim que chamavam naquela época. A segunda disposição foi criada pelos fundadores para situações como esta. O corso, a interceptação, a interdição, todas essas coisas, bem, que não chegam a ser guerras no mar. Eles conscientemente não queriam que o presidente conduzisse operações navais hostis sozinho. A arquitetura constitucional foi construída com base na suposição de que os políticos iriam honestamente chamar as coisas pelo nome. Ha, 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 ha. O poder executivo moderno percebeu que pode fazer qualquer coisa desde que não chame de guerra. Isso lembra um pouco Vladimir Vladimirovich, não? É uma operação especial, como ele chamava, uma operação militar. Então, a Coreia, sabe como era chamada por nós? Uma ação policial. No Vietnã, a princípio, eram apenas conselheiros lá. Não, mas que tropas! Nós tínhamos conselheiros lá, 156 mil, não, conselheiros. Cuba, 1962, eu já falei quarentena. Líbia, 2011, ações cinéticas, cinéticas. Você sabe o que são ações cinéticas? Haha. Semion, operação de apoio. Que guerra? Do que você está falando? Irã de 1926 é uma operação para garantir a segurança marítima. Em cada caso, o Poder Executivo faz o que deveria ser autorizado pelo Congresso. Ou seja, ela simplesmente pega e renomeia a própria atividade. Chamou o cinza de marrom. Que cinza é esse? Isso é marrom. Parece cinza, mas se chama marrom. Veja a Constituição. Lá diz cinza, mas aqui é marrom. As limitações constitucionais estão sendo destruídas sem explicação. Por causa das leis de Lazia, por causa do fato de que o dicionário pertence ao Poder Executivo, os meios políticos não se limitam por si mesmos, eles só são contidos por outros meios políticos concorrentes. Bem, e também os mecanismos institucionais reais, ou seja, dinheiro, tribunais, impeachment. Tudo isso foi lapidado ao longo de 3 séculos. Donald Trump pode manter o bloqueio? Na prática, sim, facilmente. Isso é legal? Bem, não. Pela Constituição. Bem, de acordo com a lei, pelo direito internacional. Vai ser? Ele vai fazer isso? Sim, claro que vai. Talvez algum dia no futuro haja algo assim. Bem, até lá, a frase "isso não é uma guerra" é justamente todo o mecanismo da condução moderna da guerra americana, resumido em uma única frase. Nós não precisamos pedir nenhuma permissão a vocês, porque isso não é uma guerra, tudo bem. Agora, passando para os assuntos internos e, como diria Vladimir Ilyich Lenin, extremamente importantes. Hoje vamos contar para vocês 2 das histórias mais tensas e dramáticas que estão acontecendo em Washington. Todos os dias acontece algo que pode ser chamado de história do ano. Todos os dias. Mas essas 2 realmente parecem ser históricas, não é? Décadas, provavelmente. Primeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez aquilo que os democratas realmente mais temiam. Ele tirou das mãos deles a ferramenta com a qual eles, silenciosamente e de forma metódica, roubaram os votos dos americanos por décadas. Nem bala, nem suborno, só um lápis e um mapa. E sabe o que funcionou perfeitamente até ontem? Em seguida teremos números específicos, estados específicos e esquemas específicos. E o que os democratas estão preparando agora como resposta é uma história à parte, que faz até os pelos das costas de qualquer pessoa normal ficarem em pé. Mas vamos começar mesmo assim com o ex-diretor do FBI, James Comey, porque isso é o assunto mais comentado nos Estados Unidos agora. Um homem que se autoproclamou a consciência da América. Guardião da lei, homem acima da política, foi como ele se descreveu. Mas por trás dessa fachada, décadas de ações traiçoeiras que destruíram carreiras, mudaram eleições e, no fim das contas, o levaram ao banco dos réus, 2 vezes. E da segunda vez por causa de fotos de conchas na praia. Então fique por aqui, porque essa história é muito mais profunda do que parece.
Quem é Comey? James Comey foi nomeado diretor do FBI em 2013 por Barack Obama. Republicano, por, digamos, registro, era considerado uma pessoa apartidária. Algo assim. Ou seja, esse republicano é considerado uma pessoa fora do partido. Então, o quê? Ele é democrata? É isso? Um advogado com reputação impecável que serviu na promotoria por décadas. O que é uma reputação impecável, isso ainda precisa ser visto. Trump, ao assumir o poder em janeiro de 2017, inicialmente o manteve no cargo. Disse publicamente que Comey ficaria. Muito antes de Barack Obama nomear Comey como diretor do FBI em julho de 2013, ele já circulava há muitos anos no mesmo círculo financeiro e político que Clinton. Na verdade, tudo isso, as raízes, as conexões e tudo mais, vem de Clinton. Em 2010, Comey era o principal advogado e consultor da Lockheed Martin. E foi exatamente em 2010, quando ele ocupava esse cargo, que a corporação recebeu 17 aprovações para contratos do Departamento de Estado. Quem chefiava o Departamento de Estado nessa época? Hillary Clinton. E no mesmo ano, a corporação, por pura coincidência, sem nenhuma relação com isso, tornou-se a maior doadora da Fundação Clinton. Como isso aconteceu? É só a mão esquerda, a mão direita. Entre 2010 e 2013, Comey trabalhou como principal consultor jurídico de um hedge fund chamado Bridgewater Associates, e ao sair de lá, ele recebeu um bônus, 3 milhões. E o próprio Bridgewater tinha relações comerciais com o mesmo fundo. Bem, foi exatamente assim que aconteceu. O mesmo fundo dos Clinton. Em março de 2013, Comey entrou para o conselho de administração do HSBC Holdings, um banco que era parceiro da Fundação Clinton e também fazia doações para o fundo. Ou seja, 3 empresas nas quais ele atuava como consultor jurídico e lidava diretamente com isso, imediatamente corriam para os Clinton e faziam doações para eles. O irmão dele, Peter Comey, trabalha há muitos anos no escritório de advocacia DLA Piper, ou seja, o mesmo que realizou a auditoria independente da prestação de contas fiscais da Fundação Clinton. Tão independente assim em 2015 e ocupa o 5º lugar na lista dos maiores doadores para a carreira política de Hillary Clinton. Ou seja, como assim? E foram eles que auditaram a fundação dela. E eles mesmos auditaram, sendo o 5º maior doador do mundo para a carreira dela desde o início. Em outras palavras, quando Obama, em julho de 2013, estava procurando um novo diretor para o FBI, Comey não era um advogado neutro de fora, mas sim um elemento antigo e profundamente inserido na órbita dos Clinton. Os empregadores dele recebiam contratos da Hillary, o banco e a empresa dele, através do irmão, patrocinavam a fundação dela, e os milhões da própria carreira dele vinham das mesmas plataformas. Nesse contexto, é bastante lógico supor que foram os Clinton que sugeriram sua candidatura a Obama. E então fica claro o porquê. Em 5 de julho de 2016, naquela mesma coletiva de imprensa absolutamente sem precedentes, Comey, após listar inúmeras violações. Comey, no último momento, substituiu no rascunho de sua declaração o termo jurídico pelo qual ela deveria ser julgada e presa. O termo é o seguinte: gross negligence, isso significa negligência grave. Isso está no artigo 18.793.n, mas ele traduziu isso para algo quase igual. E de repente usou palavras do dia a dia que não significam nada. Extremely careless. Ou seja, não gross negligence, mas extremely careless. Ou seja, bom, ela é assim, totalmente de um jeito meio... não dá para entender direito como ela é. Recomendou não apresentar acusações, o que o Senado e o inspetor do Departamento de Justiça, Michael Horowitz, comentaram separadamente depois. Sob o título, Comey tinha motivações políticas. Uau! Em março de 2017, Comey confirmou publicamente ao Congresso aquilo que Trump considerava uma sentença de morte para sua presidência. O FBI, disse Comey, está investigando os laços da equipe de campanha de Trump com a Rússia, com autoridades russas. Ele não insinuou, ele não deu a entender, ele disse claramente sob juramento, ao vivo para todo o país. Entre eles, Comey e Trump, já aconteceram vários encontros pessoais que entrarão para a da história.
Comey fez registros detalhados de cada conversa com o presidente. A questão é se ele registrou tudo exatamente como aconteceu ou não. Imediatamente após o encontro, ele registrou que Trump pediu para ele deixar de lado o caso de Michael Flynn, o conselheiro de segurança nacional que estava sob investigação. Ele é um bom homem, teria dito Trump. Comey registrou isso e guardou. Agora, para entender Comey de verdade, é preciso voltar um ano atrás, para 2016. Porque foi exatamente naquela época, um ano antes de 2017, quero dizer, que ele tomou uma série de decisões que, ao mesmo tempo, ajudaram Trump e o prejudicaram. Ajudaram Clinton e a prejudicaram. Isso é uma reviravolta, um feito fenomenal. Antes, ninguém tinha conseguido isso. Na história da política moderna, nenhum político conseguiu. Em março de 2015, ficou conhecido que Hillary Clinton usou um servidor de e-mail pessoal para correspondência oficial enquanto ocupava o cargo de secretária de Estado. Ou seja, é um caso criminal absolutamente processável. O FBI era obrigado a iniciar uma investigação. No dia 5 de julho de 2016, como já disse, Comey foi aos microfones e anunciou: o FBI não recomenda apresentar acusações contra Clinton. Mas também disse que as ações dela foram muito negligentes. O inspetor-geral mais tarde chamou isso de um grave erro de julgamento de Comey e de usurpação dos poderes do procurador-geral. Bem, por acordo, é claro, tanto com os Clintons quanto com Obama e com o procurador-geral. E vejo, como dizem, está claro, embora eu não consiga provar isso no tribunal. Em resumo, Comey salvou Clinton juridicamente ao mesmo tempo, mas ele a destruiu publicamente. Os democratas ficaram furiosos, os republicanos também, mas por outro motivo, eles queriam uma acusação. E então, em 28 de outubro de 2016, a 11 dias das eleições, Comey enviou uma carta ao Congresso. A investigação sobre Clinton está sendo reaberta. Novos e-mails foram encontrados no laptop de Anthony Weiner, o marido da assessora mais próxima dela. Foi assim, senhores, eu me lembro de como uma granada explodiu em Tony na multidão. Os índices de aprovação de Clinton nem caíram, eles despencaram. Trump ficou empolgado. 9 dias depois, em 6 de novembro, 2 dias antes das eleições, Comey disse novamente: não encontramos nada novo, as conclusões não mudaram, mas já era tarde, o dano estava feito. Clinton ainda acha que a carta de Comey lhe custou a presidência. Muitos analistas concordam com ela. E aqui está o primeiro paradoxo. Trump venceu em grande parte graças a Comey e depois o demitiu. E Comey se tornou seu pior inimigo. Como isso é possível? Porque Comey nunca foi um dos seus, mas também nunca foi um estranho no sentido político. Havia apenas uma tarefa: ele mesmo. Tudo o que ele fazia era para ser lembrado pela história. Não importava a quem isso ajudasse a curto prazo ou a quem prejudicasse a longo prazo. Ele é uma estrela. O principal era que ele achava que tudo acontecia por isso. Ele acreditava que iria brilhar e fazia isso. E depois descobriu: não, eu vou fazer exatamente o oposto. E aí sim eu vou brilhar. E fazia de novo. Em 9 de maio de 1917, Trump demitiu Comey. Motivo oficial: algo errado, abrir investigação contra Clinton. Mas poucos dias depois, Trump mesmo disse em uma entrevista à NBC que estava pensando no caso russo quando tomou essa decisão. Comey soube da demissão pelas notícias. Ele estava em Los Angeles falando para os funcionários do FBI quando no monitor de TV atrás dele apareceu uma faixa dizendo: Trump demitiu o diretor do FBI, Comey. As pessoas na sala começaram a rir, acharam que era uma piada que alguém tinha armado durante a apresentação, mas não era uma piada. Após ser demitido, Comey entregou, por meio de seu amigo, o professor de direito Daniel Richman, registros de conversas pessoais com Trump para o jornal New York Times. Isso serviu de base para o primeiro processo criminal contra Comey. A acusação afirmou que Comey mentiu ao Congresso em 2020 quando declarou sob juramento que não autorizou vazamentos para a imprensa. As anotações funcionaram. Foi nomeado o procurador especial Robert Mueller. Começou uma investigação sobre a interferência russa que durou 2 anos. E terminou com a conclusão: não há provas de conluio de Trump com a Rússia, mas há indícios de obstrução da justiça. Trump ficou furioso.
Comey virou estrela da CNN, MSNBC, escreveu o livro Maior Lealdade, dizendo que não é o presidente, mas a pátria, best-seller. Viajou pelo país, deu entrevistas, chamou Trump de ameaça à democracia, comparou-o a mafiosos. A guerra foi declarada e ela ainda não acabou. E em 15 de maio de 1925, Comey, durante as férias na Carolina do Norte, em uma caminhada matinal pela praia, vê, segundo ele, conchas na areia arrumadas por alguém formando os números 8.647. Bem, todos suspeitam que ele mesmo arrumou as conchas primeiro e depois as encontrou. Ele tira uma foto, posta no Instagram com a legenda "Linda disposição de conchas na minha caminhada matinal". A reação foi imediata. Trump escreveu que Comey sabia o que queria dizer e acrescentou: "Até uma criança entende o significado disso. Se você é diretor do FBI e não entende isso, significa assassinato". A ministra da Segurança Interna, Kristi Noem, declarou que Comey incitou um atentado contra o presidente. O serviço secreto abriu investigação. Comey foi interrogado por horas em Washington. Comey apagou a postagem no mesmo dia. Escreveu: "Associo esses números à violência. Sou contra qualquer tipo de violência. Ah, claro, então nenhuma acusação foi feita. Mas a máquina já estava em movimento. E no final de abril, agora, em 2026, quase um ano depois da postagem com as conchas, um grande júri na Carolina do Norte emitiu uma acusação formal. 2 pontos. Ameaça à vida do presidente e transmissão da ameaça através do comércio interestadual, ou seja, publicação, digamos assim. Sim, até 10 anos de prisão. O momento não foi escolhido por acaso. Trump havia demitido pouco antes a procuradora-geral, reclamando que ela não era agressiva o suficiente, perseguindo aquelas pessoas que o perseguiam. O novo procurador-geral interino, Todd Blanche, imediatamente acelerou a pressão contra os opositores de Trump. Além disso, a acusação foi apresentada 3 dias depois que um desconhecido invadiu a recepção durante o jantar dos correspondentes na Casa Branca, onde Trump estava presente. A atmosfera de ameaça é um contexto político perfeito para uma acusação de ameaça ao presidente. Mas aqui está o que é importante entender. As conchas não são o objetivo. As conchas são a porta. A investigação quer entrar por essa porta para encontrar algo diferente. Vamos falar honestamente sobre como funciona a Promotoria Federal Americana quando ela quer destruir uma pessoa. A primeira ferramenta é a ampliação do acesso aos materiais. Depois que a acusação é feita, a investigação passa a ter base legal para solicitar ao tribunal conversas, registros telefônicos, contas bancárias e encontros dos últimos anos. Antes era preciso provar ao tribunal a necessidade do pedido, agora está mais fácil. Comey trocava mensagens com jornalistas, políticos e ex-colegas. Agora tudo está sob a lupa. O segundo instrumento é a pressão sobre o círculo próximo, e as pessoas ao redor de Comey começarão a receber intimações. Seu amigo Richmond, por quem vazaram informações em 2017, um alvo óbvio, ex-agentes do FBI que trabalharam sob sua liderança, jornalistas a quem ele concedeu entrevistas. Sob ameaça de processo criminal próprio, alguns começarão a prestar depoimentos que antes não davam. E o terceiro instrumento. A investigação dispõe de documentos do FBI que foram desclassificados, nos quais se afirma que Comey usou Richmond como intermediário com a imprensa para ajustar publicações críticas. 4. O quarto instrumento, claro, é o caso Flynn. Como obstrução. Comey registrou que Trump pediu para ele liberar Flynn, mas Flynn foi condenado. Depois ele derrotou Trump, agora Trump está na Casa Branca. Flynn foi reabilitado e a versão de Comey sobre aquele encontro se tornou politicamente tóxica para ele mesmo. A investigação pode tentar provar que Comey não apenas registrou a conversa, mas a usou como arma, fabricando-a e distorcendo os detalhes. Isso foi obstrução, obstrução da justiça. E o quinto instrumento é a própria investigação. Russiagate. O diretor do FBI, Kash Patel, já declarou publicamente que a investigação sobre a interferência russa foi uma página vergonhosa na história e que o FBI continua estudando o caso. Isso significa uma coisa: os investigadores estão analisando toda a cadeia de decisões de 2016 e 2017? Quem autorizou a vigilância sobre as pessoas da equipe de Trump? Quem assinou os mandados? Quem aprovou o dossiê Steele como base para esses mandados? E Comey está no centro de toda essa cadeia.
Agora, qual é a probabilidade de sucesso? Do ponto de vista jurídico, o próprio caso da Concha é muito fraco. Especialistas de primeira linha na primeira emenda já disseram publicamente: isso não é uma ameaça, isso não vai chegar ao júri. A palavra 86 é muito. O significado dos números 86 é muito ambíguo. Mas Trump e sua equipe, ao que parece, não estão contando com uma condenação pelo caso das Conchas. Eles precisam de um processo completamente diferente. Intimações, interrogatórios, manchetes. A pressão sobre a família dos réus, mesmo que no final sejam absolvidos, já é uma vitória na guerra de informação. É a destruição da reputação de uma pessoa que passou 9 anos se colocando como árbitro da moralidade. E se houver alguma chance de que, durante todo esse processo, a investigação encontre algo real, então, ótimo. Algo de 2016 ou 2017 pode de repente aparecer. Alguma correspondência que Comey não queimou, não apagou, esqueceu? Algum colega que decidir que é melhor falar do que ficar em silêncio? É isso que realmente está em jogo. Aqui está, senhoras e senhores. Inscrevam-se, ativem o sininho e escrevam nos comentários o que vocês acham. Isso é justiça ou perseguição política? O que vocês acham? Deixem sua opinião. E agora vamos voltar à decisão histórica da Suprema Corte. Quando chegarmos ao final, vocês vão entender por que ela é histórica e como ela muda completamente toda a política dentro dos Estados Unidos da América. Bem, lá, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, coloca tudo de volta ao normal, de cabeça para cima. E os 30 anos de esforços dos democratas parecem prestes a ruir como um castelo de cartas. Vamos ao básico. Primeiro, conforme a Constituição, artigo 1, seção 2, os representantes no Congresso são distribuídos entre os estados proporcionalmente à sua população. Digamos que em toda a América haja 1.000 pessoas e 10 estados. Em um estado vivem 200 pessoas, o que representa 20%. Em outro, 300 pessoas ou 30%. Em outro, 5 pessoas ou 5% e assim por diante. O censo ocorre a cada 10 anos. Após o censo, há uma redistribuição dos distritos. Um distrito. Hoje, por exemplo, um distrito tem cerca de 700.000 pessoas. Um distrito é um assento na Câmara dos Representantes. A Constituição não desenha as fronteiras. Ela diz apenas: os distritos devem estar dentro dos estados. Esse estado, por exemplo, tem 10 milhões de pessoas, então, dividindo por 700.000, não sei exatamente, dá uns 13, 14, 15 distritos. Todo o resto fica a critério das assembleias legislativas dos estados. E os fundadores previam uma solução simples e lógica. Você pega o mapa do estado, divida em partes quase iguais, preferencialmente pelo critério geográfico. Os distritos devem ser compactos, conectados e refletir comunidades reais, cidades, condados, regiões. Era exatamente assim que foi planejado, para que as pessoas que moram lá possam existir juntas, viver juntas, e para que eles possam decidir o que é bom para a cidade deles, para o distrito deles, para essa área, bairro, região e assim por diante. Eles escolhem alguém para representar seus interesses. 51% dos moradores do distrito decidiram que essa pessoa os representa. Pronto, está feito. A Suprema Corte, em diferentes anos, acrescentou diferentes exigências. Os distritos devem ser territorialmente contínuos. Ou seja, não pode ter um pedacinho aqui, outro ali, outro acolá, espalhados pelo estado todo, e devem ser aproximadamente iguais em termos de população. Bom, pode ser tipo 720, 680, mas não deve ser 1.300.000. E não pode haver discriminação intencional por motivos raciais ou partidários. Lembre-se disso, parece simples. Pegue uma régua, desenhe os retângulos, realize as eleições. Mas os políticos não são geômetras. E já em 1812, o governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, assinou uma lei segundo a qual um dos distritos do estado foi desenhado na forma de uma salamandra. Olhe para a imagem da salamandra, alongado, curvado, com cauda e patas, só para incluir as cidades necessárias e excluir as desnecessárias. Os jornais desenharam uma caricatura da salamandra com a cabeça de Gerry. Desde então, isso é chamado de salamandragem de Gerry, ou simplesmente gerrymandering. Se passaram 200 anos, as ferramentas ficaram mais precisas. Os computadores permitem analisar cada bairro, cada quadra, cada casa, quem mora lá, como vota, qual a cor da pele, qual a renda. E em vez da salamandra de 1812, você tem monstros que no mapa parecem rastros de explosões na gráfica. Aqui estão alguns exemplos reais de como esses distritos pareciam.
Distrito número 3, no estado de Maryland. Os jornalistas o chamaram de respingos de sangue na parede. Ele se estende com tentáculos a partir de Baltimore em diferentes direções. Capturando os subúrbios necessários e contornando os bairros desnecessários, o Distrito 4 de Illinois foi apelidado de Os Fones de Ouvido. Ele conecta 2 bairros de língua espanhola de Chicago com uma faixa fina ao longo da rodovia. É uma faixa de terra do tamanho de uma estrada e dos 2 lados 2 bolsões com a população necessária. Distrito número 12, na Carolina do Norte. Nos anos 90, ele se estendia ao longo da rodovia interestadual, 85 por 160 milhas. As pessoas eram totalmente desconhecidas, nunca se encontraram e não tinham relação entre si. O objetivo era unir bairros negros e várias cidades judaicas em um distrito só. Quando o juiz da Suprema Corte, Potter Stewart, viu algo assim, ele disse: "Eu não consigo definir obscenidade, mas eu a reconheço quando a vejo." Lembre-se, pela Constituição, não se deve discriminar intencionalmente por motivos raciais ou partidários. Ou seja, isso é contra a Constituição, pois foi criado com base racial. Agora vamos falar sobre as cadeiras, sobre cadeiras específicas no Congresso. Quantos exatamente os democratas roubaram usando lápis e mapas, por estado, por números, por anos? Primeiro exemplo, Maryland é um estado pequeno, tem apenas 8 cadeiras no Congresso. Ou seja, 8 vezes 700 mil, você entende mais ou menos quantas pessoas vivem lá. Historicamente, é um estado democrata, mas não totalmente. Até 2011, os republicanos controlavam com folga o 6º distrito, uma região rural, montanhosa, no oeste do estado. Lá viviam fazendeiros, militares e conservadores. O republicano Frank Wolf vencia lá repetidamente durante 30 anos. Em 2011, os democratas controlavam a Assembleia Legislativa de Maryland. E depois do censo, eles pegaram o mapa. E pronto, foi um estalo. Eles redesenharam o 6º distrito, cortaram o oeste montanhoso, anexaram os subúrbios ricos e liberais de Washington, com muitos funcionários federais. Em 2012, o democrata John Delaney venceu o distrito, que foi republicano por 30 anos, um assento simplesmente porque redesenharam o mapa. Vamos pegar outro exemplo. Illinois, um pouco maior. Após o censo de 2020, os democratas pegaram o mapa, com precisão cirúrgica. Antes da redefinição, eram 13 democratas e 5 republicanos. Nas áreas disputadas, os democratas desenharam os distritos de forma que os votos republicanos fossem diluídos entre vários distritos e não dessem maioria em nenhum lugar. Isso era chamado de diluir. Cracking. Você pega a concentração do adversário, divide ela em partes e adiciona seus próprios votos a cada parte. E assim, em cada distrito, você tem mais da metade. Menos da metade. Terceiro exemplo, Nova York. Foi a tentativa mais descarada, a única que até mesmo os tribunais conseguiram parar. Não completamente, é verdade. Em 2020, Nova York ficou com 25 vagas. Segundo o censo, antes da redefinição dos distritos, eram 12 democratas e 8 republicanos. Aqui estão 6 vagas, certo? Os democratas na Assembleia Legislativa redesenharam o mapa pelo qual deveriam conseguir 22 das 26 vagas, só 4 para os republicanos. Tudo o que restou para eles, 4 ilhas em um mar de distritos democratas. O mapa era tão descaradamente óbvio que o Tribunal do Estado de Nova York, não o federal, o estadual, o próprio democrata, disse: "Pessoal, assim não dá, não pode ser assim." Declarou-o inconstitucional. Agora os republicanos, porque seria injusto fingir que só um partido sabe desenhar mapas. Mapas manipulados. Exemplo, Flórida. Ano de 22 governador. Ron DeSantis, tão querido por todos nós, impôs seu próprio mapa. Antes do mapa de DeSantis, 16 republicanos, 11 democratas. Depois, 20 republicanos, 8 democratas, 4 cadeiras em uma noite, com um único mapa. Os tribunais contestaram esse mapa, mas ela funcionou e ainda está em vigor. Funciona porque, na verdade, ela trouxe a situação de volta do que era distorcido para o que deveria ser. O que está acontecendo hoje? Em todo o país, existem dezenas de distritos criados, seguindo o padrão comum desse da Louisiana, com uma maioria de minorias forçada. Você entende o que estou dizendo, certo? Fazem isso de propósito para que as minorias negros latinos estejam em maioria. Texas, Geórgia, Alabama, Mississippi, Carolina do Sul, a própria Louisiana.
A decisão do tribunal hoje diz: esses distritos podem ser redesenhados. Não há obrigação de mantê-los. Eles não são honestos, analistas já calcularam, está no mapa republicano. Os estados vão aproveitar essa decisão e redesenhar os mapas onde controlam as assembleias legislativas. Isso é uma vantagem. Senhoras e senhores, segurem-se na cadeira com as duas mãos. De 15 a 19 cadeiras adicionais no Congresso. Com a atual maioria republicana de 220 contra 213, uma diferença de 7. Se você adicionar mais 15, isso significa controle da Câmara dos Representantes por pelo menos uma década, talvez por 2. Sim, inscreva-se e ative o sininho, porque o mais importante vem a seguir. O que os democratas preparam agora e por que isso pode ser mais perigoso que a decisão do tribunal? Para receber essa análise antes, há uma sessão exclusiva por $4 mensais. O link está abaixo do vídeo. Então, imigrantes ilegais e a matemática do censo. Agora vem a parte mais interessante. Isso é algo que nem a CNN nem a MS Now, como eles se chamam agora, vão te contar. MSNBC. O censo dos Estados Unidos conta todo mundo, não só os cidadãos, não só quem tem direito a votar, todos que estão fisicamente no país no momento do censo, incluindo, isso mesmo, imigrantes ilegais. Isso não é por acaso, está na Constituição, aquela mesma. O primeiro artigo, o número total de pessoas livres. Bem, na verdade, os pais fundadores queriam dizer outra coisa. Pessoas livres não são escravos. E escravos são pessoas não livres. E os escravos eram contados como 3/5 de uma pessoa livre. Ou seja, o número total de pessoas livres e 3/5, respectivamente, das pessoas não livres. Mas o princípio de contar todos permaneceu. O que isso significa na prática? A cada 700 mil pessoas no Estado, um assento no Congresso. Essas 700 mil pessoas não precisam ser cidadãs, não precisam ser eleitoras, elas só precisam existir fisicamente nesse lugar. De acordo com o Centro de Pesquisa Yelfsha, em diferentes anos havia de 90 a 22 milhões de imigrantes ilegais. Obrigado, vovô Biden. A maioria se concentrava na Califórnia, Texas, Nova York, Illinois, Flórida e Nova Jersey. Vamos contar. Na Califórnia, estima-se que haja entre 2 e 3 milhões de imigrantes ilegais. Com uma população de 700 mil no distrito, isso representa de 3 a 4 cadeiras adicionais no Congresso, só por causa dos residentes ilegais. Então a Califórnia tem cadeiras extras no Congresso. Cadeiras que vão para quem? Adivinha? Para os democratas, porque eles controlam a Califórnia. Nova York ganha mais uma ou 2 cadeiras, Illinois ganha mais uma. No total, em todo o país, são pelo menos 5, talvez até 8 cadeiras no Congresso que existem exclusivamente porque, nos estados democratas, vivem milhões de pessoas sem direito a voto. Essas pessoas vivem lá, não podem votar, mas foram contadas. Com essa contagem, criaram os distritos eleitorais e desses distritos são eleitos os membros do Congresso. Democratas. Isso não é teoria da conspiração, não é paranoia, é aritmética, censo, disponível para qualquer um que saiba multiplicar e dividir. Agora você precisa entender que, quando o Congresso decide alguma coisa, isso não reflete a opinião do povo. É exatamente por isso que os democratas se opõem tão ferozmente a qualquer tentativa de adicionar uma pergunta sobre cidadania ao censo. Eles imediatamente perdem um monte de votos. Fronteira aberta não é só humanismo e tudo que vem junto. Fronteira aberta é matemática eleitoral. E os democratas aproveitam isso ao máximo. A decisão de hoje não muda esse assunto. Não, os ilegais ainda são contados no censo. Distritos ainda são criados conforme a população total? Isso é outra batalha. Uma maioria estável no Congresso. Vamos lutar por isso também. Ela vai ser dura. Por enquanto, vamos falar sobre o que os democratas estão preparando agora em resposta à decisão de hoje. Quando eu disse que os democratas estão preparando uma jogada suja, alguns pensaram, qual exatamente? Vamos analisar ponto por ponto. Primeiro movimento, Califórnia e Virgínia. Resposta espelhada. Os estados republicanos redesenharam os mapas. Os estados democratas estão fazendo o mesmo. A Califórnia já começou a se mexer. Lá, uma comissão independente cria os distritos. Foi criada especialmente para tirar a política desse processo. Mas a Assembleia Legislativa da Califórnia está procurando maneiras de contornar a comissão ou mudar sua composição.
colocar os seus lá dentro, partidários, como dizemos aqui. Porque agora, na Califórnia, com o mapa atual, os republicanos mantêm alguns distritos. Vale Central. Os democratas querem muito tomar esses distritos deles. E se eles conseguirem colocar pessoas deles ilegalmente na comissão, então eles vão tirar isso deles. O problema é que poucos estados democratas ainda permitem mudanças fáceis. Eles já fizeram tantas mudanças que, como se diz, já está tudo desenhado a favor dos democratas. Tanto quanto possível, sem violar abertamente várias leis ao mesmo tempo. Segundo passo, legislação federal. Os democratas há muito tempo promovem uma lei chamada Freedom of Vote, ou seja, liberdade de voto. Essência: o governo federal estabelece padrões únicos para a definição dos distritos eleitorais em todo o país. Proibição desse gerrymandering partidário sobre o qual falei para vocês. Comissões independentes obrigatórias em cada estado. Parece razoável, certo? Tem um detalhe. As comissões independentes são nomeadas pela liderança. Na Califórnia, por exemplo, a comissão é formalmente independente. Ela é nomeada pelos democratas. Terceiro passo, processos judiciais, o mais importante e perigoso. A decisão do tribunal hoje diz: não se pode desenhar distritos com base em critérios raciais. Mas ela não proíbe ações judiciais. Ela muda o padrão de comprovação. Antes bastava mostrar que nesse distrito as minorias não conseguiam eleger seu candidato. Isso era suficiente para um processo com base na seção 2 da Lei dos Direitos de Voto. Agora, o juiz Alito escreveu: é preciso provar discriminação intencional. Ou seja, nós desenhamos o distrito assim. E lá havia menos negros e menos latinos do que brancos. Lá há menos pessoas de esquerda do que de direita, não por nossa escolha, mas devido à geografia. E se você provar que isso foi feito de propósito, aí sim, ou seja, como disse o advogado do Texas, é preciso uma prova cabal. Bem, o crime e a arma na mão do assassino, tudo resolvido. Isso não é 100% uma prova direta de que os legisladores queriam prejudicar especificamente os eleitores negros ou latinos. Os democratas e as organizações de defesa dos direitos agora estão freneticamente procurando materiais das sessões legislativas, correspondências, memorandos internos, em busca justamente dessa prova cabal. Em alguns estados eles vão encontrar alguma coisa, em outros não. Ao mesmo tempo, eles vão atacar os mapas republicanos através dos tribunais estaduais, através dos tribunais constitucionais, que podem oferecer uma proteção mais ampla do que a federal. Na Carolina do Norte, por exemplo, o Tribunal Estadual já impediu várias vezes os mapas republicanos justamente com base na Constituição do Estado. Depois, a composição do tribunal mudou e parou de impedir. Isso depende, aliás, do ano da personalidade dos juízes, o que é terrível, na minha opinião. É uma guerra sem fim. E aqui está a quarta pressão para 2026. A decisão de hoje saiu em 29 de abril. Faltando 7 meses para as eleições intermediárias de novembro, é possível, mas difícil, mudar os mapas dos distritos em 7 meses. É preciso aprovar uma lei na Assembleia Legislativa, passar pelo governador, passar pelos tribunais de primeira instância e pelos tribunais de apelação. Muitos estados vão conseguir, os democratas sabem disso, a estratégia deles é inundar as redesenhos dos distritos feitos pelos republicanos com processos judiciais para bloqueá-las exatamente até novembro de 2026, que as eleições ocorram com os mapas antigos. Se eles conseguirem isso, os republicanos não vão ganhar algumas cadeiras extras e nem alguns anos a mais, porque o próximo ciclo completo de redistribuição será em 2031, após o censo de 2030, É isso que de fato vai definir o resultado dessa batalha. Poucos comentam sobre isso. Vamos olhar para o mapa inteiro, ou melhor, para o panorama completo, agora mesmo. No Congresso, os republicanos têm maioria, Kins disse. 220 contra 2.137 votos é uma maioria extremamente instável. 12 eleições especiais fracassadas, ela não existe. Agora vamos contar, existe potencial para a decisão de hoje. Os estados republicanos que já se mobilizaram já começaram a agir. Texas, Carolina do Norte, Geórgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Carolina do Sul. Eles vão redesenhar seus mapas e vão remover os distritos obrigatórios para minorias. O que os democratas fizeram, segundo estimativas conservadoras, não são 15 ou 18, são de 10 a 12 cadeiras republicanas. Mas isso já não são só 7 votos. Uma maioria assim não se perde por 2 ou 3 eleições especiais.
Com esse cenário, os republicanos controlam a Câmara dos Representantes, independentemente de quem vença as eleições presidenciais em 28. Mesmo que um democrata assuma a Casa Branca, a pauta legislativa será bloqueada. Impostos, gastos, regulamentações, tudo isso passa pelo Congresso, mas isso não é tudo. Lembre-se, os distritos no Congresso influenciam além da política federal. Eles influenciam como os estados redistribuem o financiamento, quem recebe verba federal, qual é o peso político de cada região, no próximo censo. E é aqui que começa o jogo de longo prazo. Se nos estados do Sul forem removidos os distritos com maioria de minorias, não haverá mais cadeiras garantidas para democratas negros. Isso significa que a população negra do Sul perde a representação direta no Congresso, não perde o direito de votar, isso é outra coisa, mas perde a garantia de que seus distritos enviarão um dos seus a Washington. Politicamente, perigoso. Atualmente, há muitos congressistas negros do Sul, como Lucy McBath da Geórgia, Terry Sewell do Alabama, Cleo Fields da Louisiana. Eles representam distritos criados exatamente de acordo com a lógica da seção 2, ou seja, se desenharem o distrito de forma que só haja negros lá, esses distritos podem e muito provavelmente serão redesenhados. Eles provavelmente vão perder e talvez nem consigam se candidatar, pois o novo mapa não dará chance a eles. Demograficamente, os americanos negros representam cerca de 13% da população. Com uma representação proporcional justa, eles deveriam ter cerca de 57 cadeiras no Congresso. No total, temos 435 cadeiras no Congresso, e atualmente eles têm 57. Muitos desses assentos são justamente o que chamam de distritos de minoria. Se os republicanos eliminarem esses distritos, o número de cadeiras restantes será ainda menor. Preciso dizer algo desconfortável, mas necessário. A Lei dos Direitos de Voto de 1965 foi criada em um momento histórico específico, quando nos estados do Sul, os americanos negros eram literalmente impedidos de votar. Quando o xerife podia prender uma pessoa por tentar se registrar como eleitor. Quando o teste de alfabetização não era uma verificação de conhecimento, mas sim uma ferramenta de discriminação, e a lei funcionou, ela quebrou o sistema de apartheid no Sul. Isso é um fato. Com o tempo, como acontece com ferramentas criadas para fins específicos, ela ganhou vida própria. A seção 2 se transformou de uma proteção do direito ao voto em uma ferramenta de mapeamento político. De não impeça o voto para você deve criar um distrito com a demografia exigida. Esses são dois conceitos fundamentalmente diferentes. E foi exatamente essa contradição que o tribunal resolveu hoje, embora a favor de um partido. A juíza Kagan escreveu em sua opinião divergente que a decisão de hoje torna a seção 2 letra morta. E isso é verdade. Nos estados onde a segregação racial de moradia e a votação baseada em raça ainda são uma realidade, o que é mentira, eleitores de minorias podem ser excluídos do processo político. Por que uma pessoa negra não pode vencer em um distrito branco? Isso não faz sentido, não é propaganda, e sim um problema real que deve ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, isso também é propaganda. Bem, o outro lado também é real. Quando o lápis está nas mãos de um partido, ele desenha monstros com ele, devorando metade do mapa do Estado para garantir mandatos. Isso também não é proteção das minorias. Isso é usar as minorias como um recurso eleitoral, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E agora vem a pergunta mais importante. Ninguém venceu hoje. E o que vai acontecer com a democracia americana se cada censo se transformar em uma guerra de lápis? Se o mapa do país depende não de onde as pessoas vivem, mas de quem controla o notebook? Com o programa desse tal de Jerry, como dizem em russo, gerrymandering. Em inglês isso se chama gerrymandering. O que está acontecendo com o sistema? O sistema político americano é estruturado para que a maioria das cadeiras no Congresso seja segura. De acordo com o Cook Political Report, das 435 cadeiras, cerca de 350 são seguras para um dos partidos. A competição real acontece em cerca de 80 cadeiras. Isso é uma consequência direta desse sistema. Bem, gerrymandering, quando o distrito é seguro, o congressista não precisa correr atrás dos eleitores moderados do centro. Corre atrás dos ativistas do próprio partido, que participam das primárias. Lá estão os mais radicais, barulhentos e intransigentes. Por isso o Congresso está tão polarizado. O seu voto não vai para a guerra, porque o congressista moderado que busca compromisso, ele perde. Primárias, primárias, primárias.
O moderado é devorado pelo próprio partido, ele é devorado pelos ativistas. Gerrymandering não são apenas linhas tortas no mapa, é um gerador de extremismo. Você já foi? Por quê? Se você já tem tudo garantido e só tem um partido, por que se preocupar com o segundo partido? Você se preocupa para que os mais ativos geralmente, bem, os mais barulhentos, né, hoje em dia são os de esquerda, esses barulhentos de esquerda, os congressistas correm até eles dizendo, estou com vocês. Eles vão às manifestações, arrecadam dinheiro para esses congressistas e mais. Os outros ficam de lado, inclusive fora da esquerda. A decisão do tribunal de hoje vai reforçar essa tendência. Republicanos terão mais cadeiras seguras e, em suas primárias, vencerão candidatos mais à direita. Se retirarem a faixa negra, ela irá para distritos republicanos seguros. E nos estados democratas, de forma espelhada, o Congresso americano do ano 2030 será ainda mais polarizado do que é possível imaginar hoje. E agora, senhoras e senhores, a previsão para o curto prazo, de 1 a 3 anos. Os republicanos vão vencer? Eles vão conseguir cadeiras adicionais? Talvez não todas as 19, mas até novembro de 2026 os tribunais vão atrasar isso, mas eles vão conseguir parte delas. No médio prazo. Em 2030 a 2031 começa o próximo ciclo de redistribuição após o censo de 2030, e aí tudo começa de novo, com novos dados, novamente com mudanças demográficas favoráveis aos democratas, a população latino-americana cresce, os jovens, eles, sabe, por mais estranho que pareça, estão se tornando cada vez mais republicanos. Como mostram as pesquisas mais recentes, o Sul está envelhecendo, os subúrbios estão mudando. No longo prazo, a única saída para essa guerra são comissões independentes com critérios matemáticos claros. O desenho dos distritos, a minimização. Compacidade e respeito às fronteiras administrativas existentes dos condados e cidades. Isso se chama divisão algorítmica. Não por impulso pessoal, mas por algoritmo. O computador não é político. Talvez devêssemos programar isso no computador, porque se ninguém lhe disser nada, para ele tanto faz quem mora em cada bairro, ele simplesmente divide o território em 9 partes iguais, com fronteiras minimamente cortadas. Alguns estados, Arizona, Michigan, Califórnia, mas já tentaram comissões independentes com sucesso variável, porque as comissões também, como eu já disse, são nomeadas por pessoas e as pessoas são seres políticos. Provavelmente não existe uma solução perfeita. Bem, mapas distorcidos definitivamente não são a solução. Não precisamos de salamandras, afinal de contas. E agora, para o final. Sabe o que realmente me anima em tudo isso? Não é o resultado da decisão de hoje, nem o fato dos republicanos ganharem mais cadeiras. Gosto disso, mas o que realmente me anima é outra coisa. O sistema funciona devagar, com dificuldade, através de décadas de batalhas judiciais, de apelações, de opiniões divergentes, de assembleias legislativas, da imprensa, de organizações sem fins lucrativos, dos dois lados. Mas funciona! Em 1812, o governador Gerry desenhou sua salamandra. E ninguém podia fazer nada. E hoje, cada linha curva passa pelos tribunais, cada redesenho é contestado, cada decisão é pública. Não é perfeito, mas isso é democracia. Barulhenta, feia, irritante, imprevisível. Mas, senhoras e senhores, viva! E hoje, o lápis com o qual desenhavam monstros tentaculares no lugar dos distritos eleitorais, esse lápis ficou, como posso dizer com mais precisão, mais curto. Ele não quebrou, só ficou mais curto. Vale a pena acompanhar isso, vale a pena entender. Bem, até o próximo episódio. E se você assistiu até o final, você sabe mais sobre política americana do que a maioria dos americanos. Parabéns para você. Deixe seu like. Isso faz o YouTube exibir o vídeo para mais pessoas. Inscreva-se, ative o sininho. Comente, você acha que os republicanos vão conseguir redesenhar os mapas até novembro? O que é mais importante para a América? Uma vitória partidária hoje ou um sistema justo para as próximas décadas? Vou ficar muito feliz em ver suas respostas. Até logo. Continuação.